Não se cale diante do abuso, não se cale diante da dor. É preciso quebrar o silêncio, é preciso viver o amor. Há pessoas a sofrer sem nada merecer, são vítimas da triste violência. Não cale a sua voz, não permita tudo continuar assim, mas quebre o seu silêncio. Diga não, não use a violência, pois só o amor de Cristo constrói. Diga não, não silencie a esperança de viver melhor. A violência só causa tristeza e dor. O que constrói é o amor. Não se cale diante do abuso, não se cale diante da dor. É preciso quebrar o silêncio, é preciso viver o amor. Há pessoas a sofrer sem nada merecer, são vítimas da triste violência. Não cale a sua voz, não permita tudo continuar assim, mas quebre o seu silêncio. Diga não, não use a violência, pois só o amor de Cristo constrói. Diga não, não silencie a esperança de viver melhor. A violência só causa tristeza e dor. Só quem constrói é o amor. Diga não ao abuso e à violência, pois só o amor de Cristo constrói. Diga não, não silencie a esperança de viver melhor. A violência só causa tristeza e dor. Só quem constrói é o Vamos ficar todos de joelhos para falar com nosso Deus. Grandioso Deus que habita nas alturas dos céus, venho te agradecer, Senhor, como todo o teu povo que aqui está. Agradecer pela semana, por tudo que tu nos deste, pelas bênçãos derramadas. Agradecer por mais um sábado deleitoso na tua casa. Que seja feita a tua vontade em nossos corações. Que o Santo Espírito de Deus paire nesse lugar e venha ser conosco, Senhor, habitando em nossos corações, limpando nossos pecados e nos resgatando, Senhor, para ser teus filhos. Novamente, Senhor, te peço, as tuas bênçãos derrama nessa casa, nesse templo de oração. Seja com cada um de nós nesse dia. Também peço as tuas bênçãos para a pessoa que vai repartir o pão conosco, que ela venha falar somente de ti. Cale-se o homem e fale somente a tua palavra. São bênçãos que nós te pedimos desde já e te agradecemos, Senhor.
não por mérito nosso, mas no doce nome do teu Filho amado Jesus, que reina e vive para sempre. Amém, Senhor. Ouve-nos, Senhor, Santo Salvador, inclina-te a ouvir e dá-nos tua paz. Amém. Amém, Senhor. Olá, crianças, tudo bem com vocês? E hoje eu quero convidar Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção. Gosto de brincar. Olá, crianças, tudo bem com vocês? E hoje eu quero convidar vocês para a gente falar de um assunto muito sério. Você sabia que a nossa campanha Quebrando o Silêncio, esse ano, ela tem como tema: respeito não pode faltar. Vamos conhecer mais um pouquinho desse assunto? Você sabia que todas as pessoas merecem respeito? Mas infelizmente há muito desrespeito por aí. É triste ver gente desrespeitando quem é diferente, furando fila, tratando mal, agindo com egoísmo, falando de maneira rude, sem pensar no próximo e em como ele se sente, sem se importar com idosos, grávidas, pessoas mais humildes e desrespeitando as mulheres. Existe gente que até não desrespeita ninguém, mas vê outro desrespeitando e prefere fazer de conta que nem viu, não fala nada, não pede ajuda. E um ditado muito conhecido é: quem cala, consente. Ou seja, quem se omite também faz parte da agressão. Foi essa a educação que recebemos? Se foi, está na hora de mudar. Seja respeitoso com todos e, ao presenciar uma injustiça, peça ajuda. Diga não ao desrespeito. Então, crianças, vivemos num mundo escuro, com tristezas em todo lugar. Pessoas esperam que alguém queira se aproximar delas. Então, seja esse amigo precioso. Você pode dar esperança e carinho para alguém que está ao seu lado. Um mundo melhor nos aguarda. Um mundo bem cheio de cor, que Deus já está preparando com tons coloridos de amor.
não vai demorar. Já está perto e enquanto esse dia não vem, procure fazer o que é certo. Alegre a vida de alguém. Amor e paz, cheio de verde, cheio de azul, cheio de beleza incomum. Eu escolhi Jesus para ser meu guia. Eu vou seguir seus passos a cada dia. Eu não quero outra alegria, quero sempre estar em sua doce companhia. Eu não quero outra alegria, quero sempre estar em sua doce companhia. Samuel, Caio, Otto, Pietro, Henrique, Pedro Guilherme. Quantos anos você tem? 7, 10, 6, 8, 10, 8. O que você quer ser quando crescer? Engenheiro robótico. Policial, que nem meu pai. Um jogador de futebol. Bombeiro. Jogador de futebol. Cirurgião. Por quê? Porque não sei. Eu gosto de ficar muito brincando de futebol. Porque quando eu crescer eu quero trabalhar com o papai. Eu acho legal quando eles apagam fogo. Porque salva a vida de pessoas. Porque eu gosto de inventar as coisas. Agora eu vou te apresentar a Raquel. Ela sai do nada. O que você acha bonito nela? O vestido. O cabelo. A cor dos olhos. O sapato. Mas o rosto. Faz um carinho nela. Agora, dá um tapa na Raquel. Tapa? Um tapa forte. Um tapa. Não. Não? Não. E por quê? Não. Porque não pode. Quem bate mulher é covarde. Eu acho isso feio. Quando você fica batendo mulher, não presta. Não, nenhuma garota merece. Porque eu não gosto de bater nos outros. Bom dia. Eu vou ser sincera, quando eu vi a primeira vez esse vídeo, eu fiquei assim, muito emocionada no momento que ela assim, dá um tapa bem forte, né? Então, esse momento é o momento que a gente vê nós como mulheres, a gente pode até ter uma boa profissão, ser bem estável, ser realizada, mas quando chega nesse momento a gente se torna frágil, né? Que a gente, todas as mulheres somos vítimas, né? Desses abusos, né? Então, em primeiro lugar, eu quero dar um bom dia a todos, né, da nossa igreja, os que estão na rede social também nos assistindo. E que esse sábado é um sábado muito especial, né, que o Ministério da Mulher vem abordando o nosso projeto de todos os anos, né, do mês de agosto. E esse ano nós estamos falando sobre a violência contra a mulher, né? O nosso tema esse ano vem falando quem ama não mata. É forte, né? Muito forte esse tema. Mas é a nossa realidade. É o que nós vivemos, infelizmente, né? Muitas mulheres vivem numa situação que, por alguma coisa, ela acaba entrando num ambiente e convivendo com uma pessoa que desrespeita, né? Não existe respeito dela, né? Como aqui as criancinhas, você vê que desde pequenininho, qual é o sentimento, qual é a posição que eles têm, referindo à mulher, referindo à violência, né? Vocês viram que quando falaram assim,
ela falou assim, dá um tapa bem forte, eles tomaram um susto. Não, eu não tenho essa convivência. Eu não estou sendo educado e criado dessa forma. E vocês já observaram que todos eles já têm um pensamento formado, o que eles querem ser futuro, né? Então, assim, nós achamos que isso pode acontecer só com o meu vizinho, com alguém próximo. E se um dia isso acontecer dentro do meu lar, da minha família, com uma irmã, com uma pessoa próxima, qual vai ser minha atitude? O que eu posso fazer? Né? Será que eu vou me calar? Será que eu vou deixar acontecer? Agora vamos mostrar aqui um vídeo que vem falando um pouquinho sobre isso. No mês de agosto, a Igreja Adventista desenvolve um projeto muito interessante chamado Quebrando o Silêncio. Durante os sábados deste mês, iremos falar um pouquinho a respeito deste assunto. E hoje queremos falar sobre o respeito às mulheres. Uma pesquisa realizada aqui no Brasil apontou que 51% das entrevistadas disseram que as mulheres não são tratadas com respeito. E entre os lugares em que elas são desrespeitadas estão a rua, o lar e o trabalho. Para 69% delas, o Brasil é um país muito machista. Tão preocupante quanto esses números é a estimativa de que somente 20% dos casos de violência contra a mulher são denunciados. Uma outra pesquisa, também realizada aqui no nosso país, com cerca de 8.000 participantes, mostrou que quase 100% das mulheres já foram cantadas e que 83% delas não gostam desse tipo de assédio. Os casos são tão recorrentes que 90% das entrevistadas já havia trocado de roupa alguma vez por receio de assédio e 81% delas havia deixado de fazer algo ou ir para algum lugar por esse motivo. Muitas temem sofrer agressão verbal e física e até morrer. O ponto é que a cantada é diferente de oferecer um elogio e conversar de modo interessante e respeitoso. Em relação à integridade das mulheres, foram registrados quase 15.000 casos de violência doméstica em todo o Brasil no ano de 2018, o que inclui agressão física, psicológica, moral e sexual. Também no ano de 2018, foram registrados no Brasil quase 16.000 casos de violência contra a mulher que resultam em morte. Um outro fator também muito importante é o reconhecimento profissional. Por muito tempo, as mulheres foram confinadas ao ambiente privado e doméstico. Fora do espaço privado, elas sofriam toda sorte de abusos verbais e físicos, e a tentativa era controlar as mulheres por meio da dependência econômica. Atualmente, 56% delas estão no mercado de trabalho e representam 57% dos que cursam o ensino superior no país. A luta das mulheres para ter os mesmos direitos dos homens é um longo processo histórico, com ganhos e retrocessos. No Brasil, o progresso inclui conquistas legislativas mais recentes, como a Lei Maria da Penha e do feminicídio, além do estabelecimento de delegacias da mulher e de protocolos médicos de atendimento às vítimas de violência física e sexual. As mulheres são 52% da população mundial, portanto, numericamente, não são minoria, mas ainda assim sofrem com a falta de respeito aos seus direitos. Como mudar esse quadro? A Bíblia traz 3 conceitos revolucionários. Ame o próximo como a você mesmo. Mude sua maneira de pensar. E na família de Cristo, todos somos iguais. Mesmo vivendo numa sociedade que desvaloriza as mulheres por meio de seu convívio com elas, Cristo restaurou a dignidade feminina. Se esses princípios bíblicos transformadores forem colocados em prática,
principalmente pelas igrejas, poderemos fazer muito mais pela proteção e expansão dos direitos humanos universais. Bom, vocês viram aí o índice, né? Bem grande, né? Bem alto. Então, assim, vocês acham que isso só acontece lá fora? Vocês acham que isso não acontece dentro das nossas igrejas? Infelizmente, a dura realidade acontece também dentro da nossa igreja. E será que esse projeto, eu só venho aqui, falo do projeto, digo como é trabalhado o projeto? Ou será que se eu conhecer uma pessoa sendo da minha mesma religião, eu teria coragem de ajudar, incentivar ela a denunciar o seu marido? Ou eu me calo? Vamos ver esse outro vídeo aqui rapidinho. Seja bem-vinda. Bom dia, seja bem-vinda. A igreja deve ser uma comunidade que ajuda as pessoas e vem em busca das bênçãos. Por favor, faz pra mim. Bom, essa é a nossa realidade, né? Então, assim, irmãos, o que esse projeto pode fazer a diferença para cada um de nós? É nos ajudar a esse tipo de pessoas, né? Que muitas vezes pedem ajuda, um socorro, e nem sempre consegue uma pessoa próxima para ajudar. Para mim terminar aqui rapidinho o que eu estou falando aqui, eu lembro que eu não sei qual foi o ano que a gente falou sobre o abuso de crianças. Então, todo ano a gente tem esse projeto e a associação nos manda materiais também para quem quer trabalhar nas escolas. E eu me lembro que eu fiz uma parceria com a outra igreja, Valparaíso 1, e a gente, até o Valcinei também estava com a gente, não foi, Valcinei? Nessa época que ele foi representar o clube na escola. Então, ali foi muito bom. A gente abordou o projeto, como falou, mostramos um vídeo que a nossa igreja também fez, que era o Silêncio de Lara. Quem tiver interesse de ir lá no YouTube, ainda tem lá. Então, assim, é uma história que do próprio avô abusava da neta. Então, aquilo ali mexeu muito com muitos ali daquela escola, né? E na minha rua existia uma moça que ela era abusada pelo irmão. E, através desse projeto, ela teve coragem de chegar com a mãe e dizer o que estava acontecendo. Então, assim, eu senti assim que o nosso projeto foi útil nessa escola. Né? Muitas vezes a gente diz assim, eu vou falar para aquela pessoa, mas não vai fazer nenhuma diferença. Mas é aí que você se engana. Essa pessoa acaba tendo coragem de ir lá e fazer o que é correto, o que ela deveria ter feito há muito tempo, né? E muitas mulheres, como aí a pesquisa fala, elas acabam se prendendo pelo fato financeiro, pelo fato de dizer que se sair daquele ambiente ela não vai ter um lugar, ela não vai ter ninguém que vai apoiar ela. Mas nós estamos vendo que a mulher, cada dia mais, está pegando o seu espaço, em todos os sentidos, né? Então, o que nós precisamos fazer? E quanto mais esses projetos a gente colocar em prática,
não só teórico, mas sim prática, né? Então, é o que eu venho passar para vocês do nosso projeto de hoje. Muito bem, como vocês viram aí a importância, né, da gente estar atento. E o desafio para nós é: quebre o silêncio. Não vamos ficar calados se a gente perceber que algo está acontecendo em nossa volta, alguma coisa ruim, algo que pode levar a uma tragédia, e a gente não vai fazer nada. Então, como igreja, como líderes, como pessoas, né, nós temos essa responsabilidade, né? E o desafio para nós é: quebre o silêncio. Nós queremos apresentar nesta manhã o nosso principal mensageiro. Eu quero agradecer aqui quem está nos vendo pelo Facebook. A gente está fazendo agora a transmissão na página IASD Valparaíso 2. Até peço a você que compartilhe aí com os amigos, as pessoas que você conhece. Ajude. A mensagem que nós vamos ouvir agora com certeza vai ser importante para essa pessoa, que você vai enviar agora o link para que ela assista conosco, tá bom? Os irmãos que estão aqui na igreja, se estiver com o celular na mão, entre lá na página ISD, compartilhe também. Eu tenho certeza que tem alguém que precisa ouvir essas mensagens que nesta manhã nós estamos compartilhando. Quero chamar aqui o Roberto Brasil, é isso? Ele é estudante da nossa faculdade ali no Pará, não é isso, Roberto? Pode chegar mais aqui para te aparecer ali no vídeo. Aqui no Pará, estudante lá de pedagogia, não é isso? Nós tínhamos convidado a irmã Beatriz Valentim, que é filha desta igreja, né, para estar aqui conosco, com seu esposo Caleb, que também é estudante lá da FAAMA, né, Faculdade Adventista, mas infelizmente, como eles têm compromissos aí com a associação, eles tiveram que viajar, mas enviaram aqui o Roberto para estar com a gente nesta manhã. Roberto, que Deus te use. Bom dia a todos. Eu gostaria de pedir autorização para tirar essa máscara rapidinho. Bom dia, gente. Como ele já bem explicou, meu nome é Roberto Brasil. Já estive aqui nessa igreja há alguns meses. Antes eu fui apresentado como um futuro teologando, mas Deus ele atua de uma maneira que nem eu consigo mais entender. Então faça a tua vontade e conta com Ele, porque eu já não consigo mais adivinhar o que Ele quer para mim. Mas Ele me chamou para esse curso de teologia e quando eu menos percebi Ele estava me colocando em pedagogia. E isso me trouxe até uma crise de identidade. Mas Ele atua de maneiras extraordinárias e Ele me mostrou a importância também na área da educação. O projeto Quebrando o Silêncio é um projeto desenvolvido em parceria com o Ministério da Mulher, mas também é voltado para o lado educacional. Tanto que nas escolas ele é um projeto muito bem fortificado, como a nossa irmã bem explicou. E Deus ele tem chamado você para fazer parte não só desse projeto, mas para atuar na frente dessa missão. E também terminar esta obra, para levar a salvação a muitas pessoas, para que mais e mais sejam seus vizinhos quando estivermos lá no céu. E antes de começarmos todo esse estudo, que na verdade é um estudo bem enfático, ele é bem breve, mas ao mesmo tempo profundo, que não é algo simples de se falar. Mas por isso, precisamos da iluminação do Espírito Santo. Então feche seus olhos comigo e vamos juntos nesse momento convidar o verdadeiro mensageiro desta manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso querido amigo, Tu és nosso bom Deus, Pai. E nesse momento te pedimos humildemente o Teu Santo Espírito, aquele que conduziu homens santos a escreverem a Tua palavra, para que ilumine a nossa mente e nos ajude a compreender a Tua mensagem. Hoje nós estaremos falando sobre a violência humana, e algo que não é tão recente, já há muito tempo isso tem acontecido. Nos ensina, Pai, a respeito do que o Senhor tem a nos dizer sobre isso, pelo menos um pouco. E continua, Pai, nos guiando nos Teus caminhos, com o Teu Santo Espírito, a levar essa mensagem de libertação, de salvação, de redenção a muitas outras pessoas.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Violência é algo que não é fácil de falar, gente. Não é algo simples de lidar, mas é algo que a gente está muito acostumado a vivenciar no nosso dia a dia. Você mesmo já testemunhou em algum momento de sua vida, talvez muitas vezes, atos de violência. Seja presencialmente, seja na internet, seja de alguém mostrando um vídeo para você, você vivencia, e às vezes a gente fica tão farto disso, que alguns não querem mais nem sequer saber disso, ou ao mesmo tempo se passa a ser normal. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que violência não é normal. A violência não devia fazer parte de nossa vida. Muitos talvez culpam a Deus pela existência da violência no mundo, pela existência daquilo que chamamos de maldade. E quando analisamos isso ao nosso redor, nós vemos que isso é algo desastroso, é algo que nos destrói. Esses dias eu estava analisando alguns vídeos, parece que não foi só o projeto Quebrando o Silêncio que trabalhou a questão da violência. No mundo todo se fala disso. Inclusive, esses dias, recentemente, há cerca de um mês, eu recebi um vídeo no WhatsApp que falava de uma policial que usou uma exemplificação de um vídeo que estava sendo transmitido. Eu não sei se era ao vivo, se era uma conversa de WhatsApp, mas que é uma mulher conversando com a sua amiga e um rapaz passando atrás, que provavelmente era o marido ou o companheiro dela. E no momento que o rapaz some do vídeo, fica por detrás dela, ela faz um sinal em que ela coloca os dedos na palma da mão, a polegar na palma da mão e fecha. E a policial explicando que aquele é um sinal de alguém, de uma mulher que está sofrendo violência dentro da própria casa. E que quando visse alguém fazendo esse sinal, era para denunciar. E colocou o número lá. Não é só a gente que tem falado nisso, não é só a gente que tem percebido isso, o mundo todo tem despertado para esse assunto, porque ele é um tema que pode você mesmo estar passando por isso, você mesmo está presenciando, está vendo alguém passar por isso. Há alguns anos eu conheci um colega meu, lá do meu distrito, eu não vou revelar o nome para proteger a sua identidade, mas que ele me contou uma experiência, ele abriu o coração comigo, e me contou uma experiência que ele passou dentro de sua própria casa. Certa noite, ao já ir dormir, era por volta das 10 horas da noite, ele já com sono pesado foi descansar. Seu pai e sua mãe chegou por volta das 11 horas da noite, uma hora depois em casa. E ele despertou porque seu irmão foi abrir o portão. Mas, enquanto ele estava dormindo, ele consciente do que estava acontecendo lá fora, ele começa a ouvir uma discussão entre seus pais. E essa discussão foi se intensificando até o ponto de ele ouvir sua própria mãe gritando de dor. E ele começa a chorar profundamente por isso. Talvez muitos aqui já tenham passado por alguma situação semelhante. Ou sofrido, algo do tipo. Mas por mais que a gente se espante com tantas coisas que tem acontecendo, a cena ela é pior ainda. A violência ela tem estado presente em todo o nosso mundo de uma maneira que nós não conseguimos mais nos livrar dela. Mais de 50 mil mulheres são assassinadas anualmente por companheiros atuais ou passados, pais, parentes, familiares. E a maioria delas, não, como nós vimos aqui, 20% são só denunciados, os outros não são. Vocês perceberam aqui, quando foi passados os vídeos, em 2017 ocorreram 3.500 casos confirmados. E no ano seguinte pulou para 14.600. Isso em 2018. O que dirá agora em nosso ano? E esse tempo de pandemia em que muitos ficaram trancados em sua própria casa, quantas mulheres não passaram a começar a sofrer esse tipo de violência ou serem intensificadas em sua própria casa? No Código Penal brasileiro, o feminicídio é um crime considerado hediondo. O assassinato de uma mulher é cometido por razões em torno da condição de ser uma pessoa do sexo feminino. Essa é a definição de feminicídio, tá? Esse tipo de crime tem como origem em casa, pode ser doméstico, familiar, ou até menosprezo da condição, ou da discriminação à condição da mulher. Nós vimos esses casos aqui. Só que uma coisa que eu não sabia, e pasmem, 70% dos homens que já praticaram atos de violência, eles são dos tipos de pessoas que presenciaram violência na infância. É o chamado aprendizagem da violência. A pessoa, eu vou ser violento de uma hora para outra. Não, elas vivenciaram.
Existe uma definição que a gente tem na ciência que informação não surge do nada. Informação é ensinada, é aprendida, é passada de geração a geração. E a maioria dos homens que hoje são violentos em sua própria casa, eles testemunharam violência na infância. Como isso? Viram pessoalmente em sua família, ou viveram em sua vida isso, ou viram até mesmo nas redes sociais. Hoje já não é tão incomum isso. Que desde criança assistem filmes violentos, assistem séries violentas, desenhos que às vezes também são violentos, ou até mesmo outros tipos de vídeos que apresentam a violência do nosso dia a dia, como se fosse normal. E quando crescem, essa violência que foi internalizada é transpassada para outros. Outras pesquisas mostram que a maioria das vezes o perfil dos agressores são de pessoas normais. Você olha pela rua, por aí afora, você não consegue identificar um perfil único de alguém que é agressor. Ele não vai ser identificado só pela cor, pela raça, pela altura, pelo emprego, pela família, pelo histórico. Não. Não é pelo tipo de pessoa que ele aparenta ser. Porque as pessoas elas podem ser mais diversas, podem ser brancas, negras, jovens, adultos, idosos, ricos, pobres, desempregados, assalariados, pais de família. E apesar de não haver um perfil único que caracterize o agressor, algumas características mais descritas na literatura sobre esses homens são a inflexibilidade cognitiva, a presença de pensamentos distorcidos, a impulsividade e o fato de não assumirem responsabilidade pelos próprios atos. Talvez alguns tenham se perguntado o que é inflexibilidade cognitiva. É aquele cara que não abre mão daquilo que ele pensa. Ele está certo e acabou. São esses tipos de pessoas. De idade, pode variar, desde adolescentes a idosos. Até crianças a gente chega a ver isso, mas como viu, as crianças elas são ensinadas isso. Mas por mais que a Bíblia nos diga que nós nascemos pecadores, já nascemos com um coração cheio de violência, muito dessa violência acaba sendo ensinada pelos próprios parentes. Outros dados são apresentados, eu não vou apresentar todos eles, mas um dos que eu gostaria de concentrar também é que existe um dado novo e desconcertante em relação ao feminicídio. As pesquisas atuais mostram que em cada dois casos, os homens que assassinaram seu par não tinham nenhum antecedente violento conhecido. Eles entrariam num amplo grupo que pode ser classificado como de agressores eventuais. E, portanto, imprevisíveis. Ou seja, eu posso, só olhando para alguém, saber se ela é violenta? Não. Feminicídio é um crime de ódio. E por mais que não pareça, são muitos. Como vocês viram, milhares os casos de mulheres que morrem nas mãos de outras pessoas. E muitos mais os casos que ainda sofrem violência. Então a gente pode perceber que não é algo a se passar despercebido. E pode acontecer tanto aqui em Manaus, quanto em São Paulo, Berlim, Iraque, Islândia, Altazes, Parintins, onde for, acontece. Ao seu vizinho também. A agressividade ela pode ser considerada como uma qualidade. Mas quando porque ela nos protege em certos momentos. Quando um cão vai atrás de você, você pode usar a agressividade para fugir ou para se defender. Mas quando ela é descontrolada, quando você perde esse controle, ela passa a agredir outras pessoas. E isso já é não só desumano, mas uma definição clara de impiedade. A Bíblia ela nos traz duas definições. A gente tem duas definições sobre o que significa ser ateu. Ateu no sentido semântico significa aquele que é sem Deus. No sentido semântico, sem Deus, ateu. No sentido social, é aquele que não acredita em Deus. Mas na Bíblia, aquele que não acredita em Deus é chamado de insensato. O livro de Salmos nos mostra isso. O insensato diz em seu coração, Deus não existe. Esse é um insensato e para ele tem salvação. Mas a Bíblia ela fala que aquele que vive sem Deus ou vive como se ele não existisse, esse é chamado de ímpio. E para impiedade, só resta perdição. Vamos abrir nossas Bíblias.
no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6. Se a gente vai falar sobre violência, precisamos entender a origem dela. Muitos dizem que Deus é o responsável pela existência da maldade, pela violência humana. Mas o que a Bíblia tem falado a respeito disso? O que nós podemos encontrar sobre a violência segundo as Escrituras? Gênesis, no capítulo 6. Nós encontramos aqui no capítulo 6 a história que antecede o dilúvio. É a situação do mundo em relação ao porquê que Deus enviou o dilúvio. Eu não vou me ater a explicar o que significa o capítulo 6, a gente vai ver também o capítulo 3, a respeito da violência. Eu vou focar em alguns pontos importantes, quem sabe num outro momento eu possa ter esse tempo para explicar um pouco mais a respeito do que é a carta de Gênesis. Em resumo, muitos usam esse texto para explicar que Deus é violento. Deus viu a maldade, viu que o ser humano não era aquilo que ele queria, e só por causa do seu egoísmo, da sua autossuficiência, ele não. Quer saber, seres humanos não são mais do que eu planejava? Eu vou destruir tudo. Passam a imagem de que Deus é o ser violento, de que Deus é o mais violento que o ser humano. Só porque ninguém quis seguir ele matou todo mundo. Mas essa acusação a gente sabe muito bem que vem de Satanás. Lá no início. Só que quando a gente lê o livro, capítulo 6, no livro de Gênesis, a gente vê que essa carta não é endereçada a ninguém. E ela não vem de ninguém. Ela aparentemente, foi endereçada a todas as pessoas. E quem o fala é o próprio Deus. Quem fala é o próprio Deus. E a gente vê, porque todo momento ele está falando, então disse o Senhor, então disse o Senhor. Disse a quem? A mim, a você. É uma expressão do coração de Deus, é tentar olhar aquele mundo pela visão divina. Um outro momento a gente pode explicar um pouco mais disso. Gênesis capítulo 6, no verso 3, ele diz o seguinte: então, disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda carne, porque a terra está cheio de violência, da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. A terra estava cheia de violência. Não tenham vergonha de falar, gente. Violência. Existia, existe e vai existir até Jesus voltar. Amém? Eu vi alguns ficarem meio quietos. Jesus vem para exterminar o mal. Amém? Ele vem para nos livrar dessa violência. Mas ele tenta nos comunicar que essa violência não veio dele. No verso 13 ele fala que a terra estava cheia de violência. E como isso aconteceu? É interessante que no início do capítulo 6 ele fala como se foram multiplicando os homens na terra e nasceram filhas. Ele fala como se foram multiplicando. Famílias foram sendo formadas. E o capítulo todo vem falando sobre violência. A intenção é dizer, o início do verso já fala disso. A raiz da violência está na família. E porque foram se multiplicando, é a bênção divina. Os homens foram se multiplicando, Deus ordenou e era bom. O problema era que, no verso seguinte, ele fala da independência, da decisão humana em relação a Deus. Eu escolho com quem quero me casar. Eu escolho com quem quero viver. Eu escolho o que eu quero para minha vida. Eu escolho. E não interessa o que Deus quer para mim. E porque o ser humano quis tomar aquilo que Deus tinha dito que era bom para si mesmo, começa a se multiplicar aquilo que Deus não queria, a violência. Foram nascendo filhos e filhas e a terra foi se multiplicando e ao mesmo tempo foi se multiplicando a violência. Mas isso não começou aqui. O dilúvio não foi o início da violência. Olha lá no início. Depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, Adão coabitou com sua mulher, com Eva, e ela concebeu a Caim. Em Gênesis capítulo 4, verso 1 e 2, Eva diz, adquiri um varão com auxílio do Senhor, depois deu à luz a Abel, seu irmão.
Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. É interessante porque aqui é mais uma situação onde ele vai descrever que Caim estava sendo destacado. Caim era o filho que aparentemente seria o Messias, seria o Cristo. Porque Eva ela recebeu essa promessa de Deus e achou que se cumpriria nele. Adquiriu um varão em nome do Senhor. Nasce-lhe o segundo filho e nem sequer seu nome é explicado. Caim recebe uma bênção de herdar o mesmo trabalho de seu pai, de ser lavrador, de ser cuidador da terra que Deus passou para eles. Mas o decorrer da história ela acaba descrevendo de uma maneira um pouco mais triste. Porque Abel ele vem sendo comentado, mas nunca é citado quem ele é ou o que ele fala. Abel é sempre o secundário, mas era justamente aquele que estava servindo a Deus. E você pode parecer que em sua vida Deus não está reconhecendo aquilo que você faz, ou que você não é reconhecido pelo que tem feito por Deus, para Deus e para o seu próximo. Mas lembre-se de que na Bíblia Deus busca o pecador. Se você está salvo, fique feliz e vá atrás deles também. Abel não teve nenhum reconhecimento, pelo contrário, recebeu a morte porque quis ser fiel a Deus. Segundo Ellen White, os dois irmãos estavam cientes da providência tomada para a salvação do homem. Lembra lá da expulsão? Deus ele vestiu Adão e Eva com roupas de pele de cordeiro, com roupas de pele de animal, o que dava claramente a noção de que ali houve um sacrifício. E da pele do animal que foi assassinado no lugar do ser humano, eles foram revestidos da graça divina, o Cordeiro de Deus. Eu e você fomos. Caim e Abel sabiam disso, e eles compreendiam o sistema de ofertas que Deus ordenara. Sabiam que nessas ofertas eles deveriam exprimir fé no Salvador, reconhecer nesse Salvador a quem as ofertas tipificavam. O Cordeiro representava Cristo, e ao mesmo tempo reconhecer a sua total dependência dele para o perdão, e sabiam que, conformando-se assim ao plano divino para a sua redenção, estavam a dar prova de sua obediência à vontade de Deus. Mas eu e você conhecemos bem essa história. Abel ofereceu justamente aquilo que Deus pediu. Ele fez o quê? Pegou o melhor dos cordeiros, junto com os cereais e grãos, junto com os frutos do campo, e ofereceu em sacrifício a Deus. E foi um aroma agradável. Já Caim, ele pega somente os frutos. Isso não foi errado. Abel também apresentou os frutos. Mas enquanto Abel apresentou 2 qualificações de oferta, Caim apresentou apenas uma, que era aquilo que lhe agradava. Isso é gostoso para mim, isso é o melhor do que eu tenho. E por mais que o Senhor tenha pedido o cordeiro para ser sacrificado, Caim mostrou claramente que não confiava nessa salvação. O resultado, Abel foi aceito e seu irmão não. E isso criou um sentimento em seu coração chamado ódio. Começou pela inveja porque o irmão foi aceito e ele não, e foi sendo alimentado como ódio. Ódio contra seu próprio irmão. Esse sentimento cultivado no coração está na raiz dos atos violentos. Segundo o relato bíblico, esse ódio contra quem tem o que você deseja é o verdadeiro responsável pelo primeiro ato homicida da humanidade. No verso 1 a 16 vai contar essa história. Antes disso, olha só o que acontece. Então, no verso 6, então disse o Senhor: por que andas irado, Caim? Por que lhe descaiu o teu semblante? Deus faz perguntas que sabe a resposta só para nos provocar, o que é bom. Ele quer que conversemos com Ele. E Ele continua dizendo: se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Deus percebeu o que estava acontecendo com Caim e tentou chamar ele ao arrependimento e uma segunda chance. Caim, você sabe o que é certo a fazer, e se você fizer o que é certo, o que eu lhe falei que era certo, eu vou aceitá-lo. Mas se continuar fazendo aquilo que é da tua própria vontade, sem colocar em questão aquilo que eu desejei para você,
o pecado ele está à sua porta e ele trará para você a própria morte. Trará a sua destruição, trará a violência. Mas parece que Caim não responde. Vai embora, ignora a mensagem divina. Muitas vezes, Caim, a gente imagina que Deus ele não fala com a gente por duas razões. Ou ainda que eu esteja fazendo muito, me entregando muito por Ele, e eu não esteja sendo reconhecido, ou eu não esteja fazendo nada, eu esteja me considerando o pior dos pecadores e achando que isso não traz resposta divina. Mas prestem bem atenção nessa cena. Abel nunca foi comunicado, ninguém nunca falava com Abel. Era sempre Deus que falava com Caim, chamando Caim para o arrependimento, falando com Caim. A gente pensa que Deus não fala com a gente, mas Deus falava justamente com aquele que estava pecando. Às vezes eu me sinto até bem em ouvir o silêncio de Deus, porque isso mostra que Ele tem me conduzido. Porque se eu ouço a voz dEle, pode ter certeza que muitas vezes é como se fosse aquela voz do eu te avisei, mas no bom sentido. Início do ano, um exemplo bem rápido para vocês. Início do ano eu estava com um celular diferente, um celular todo destruído já, mas que era útil para mim. Eu estava na casa de campanha da comportagem, e eu estava brincando com alguns amigos, e esse celular estava no meu bolso. Em um certo momento eu ouvi uma voz bem clara na minha mente, dizendo: tira o celular do bolso e deixa em cima dessa máquina. Tira o celular e deixa em cima dessa máquina. E eu respondi para mim mesmo: mas eu não vou entrar na piscina, por que eu vou tirar o celular do bolso? E eu fiquei lá, eu ignorei e continuei ali brincando ao redor da piscina. O resultado foi que em menos de 10 minutos, por um certo acidente, eu fui jogado dentro da piscina com tudo no bolso. Perdi muita coisa. Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus tentando nos alertar daquilo que Ele sabe que pode acontecer. Caim foi alertado daquilo que poderia acontecer se ele persistisse no erro. Mas muitas vezes fazemos com o que eu fiz. Respondemos assim: não, Senhor, isso não vai acontecer. Está tranquilo, está seguro. Eu consigo me controlar, eu sei que não vou fazer isso. Mas a gente vai lá e faz. Porque ele sabia do que ia acontecer. Caim, ele ouviu a voz de Deus, sabia do que aconteceria, e mesmo assim ele ignora. Ele chama Abel para o campo e lá o mata. Caim matou Abel por uma razão que veio dentro de seu coração. O seu egoísmo gerou ciúme e inveja a ponto de transformar o seu amor em ódio. O semblante caiu depois que Abel foi aceito. O primeiro relato de violência dentro da Bíblia aconteceu porque um irmão foi aceito e ele não. Um irmão foi aceito por Deus e eu não. O primeiro relato bíblico acontece assim. O primeiro relato de violência. Esse desequilíbrio envolvendo ciúme e inveja torna-se nítido quando Caim expressa de forma violenta e assassina, chegando a negar o valor e a importância do outro para afirmar a própria existência. É interessante que a resposta de Caim a Deus, quando ele pergunta: cadê Abel, o seu irmão, porque a terra clama sobre o seu sangue. O sangue dele clama contra mim. O que você fez, Caim? Eu não queria que isso tivesse acontecido. Eu não queria que a violência tivesse existido. Mas por que você fez isso? Simplesmente Caim vai e fala: eu sou o guardador do meu irmão? Acaso eu sou o guardador do meu irmão? Essa expressão guardador nos remete ao Éden, em que Adão foi chamado para trabalhar e guardar no jardim. Sabemos que Caim era trabalhador, ele trabalhava no lavrão da terra, uma função real, mas guardava, ele não queria guardar a terra. Isso quer dizer que ele não queria assumir a função como sacerdote, como aquele que cuida do seu irmão. Era como se ele estivesse dizendo: não tem o que o Senhor falou lá no jardim do Éden, isso não vale aqui. Esse é o mundo fora do jardim. O Senhor nos expulsou de lá e por acaso eu tenho que fazer o que o Senhor mandou a gente fazer lá? Muitas vezes a gente olha para o nosso irmão ao nosso lado e fala: eu sou responsável por ele? É ele quem está sofrendo violência, não eu. É ele quem está sendo violento, não eu. Acaso sou eu guardador do meu irmão?
Você foi chamado para quebrar o silêncio dos outros. Mas por que a gente continua respondendo da mesma forma que Caim para Deus? Acaso sou eu responsável por ele? O que ele tem a ver comigo? O que tantas pessoas têm a ver comigo? Eu sou responsável por elas? A resposta divina é clara, você é sim. Eu sou responsável pelo meu irmão. Eu sou responsável por trabalhar e guardá-lo. Você e eu fomos chamados para quebrar o silêncio de muitos, mas temos que começar quebrando o nosso silêncio. Não no sentido de deixar de sermos violentos, isso quem faz é Deus, mas no sentido de que eu tenho que assumir a minha responsabilidade e dizer, eu tenho que cuidar de quem não está comigo, daquele que eu vejo que sofre. Era essa a mensagem de Jesus. Não veio para salvar os que estão salvos, veio para buscar os perdidos, buscar aqueles que estão humilhados, que estão sofrendo violência. É por isso que ele foi com Maria Madalena, é por isso que ele foi com os discípulos. E é interessante, os próprios discípulos eram violentos e mesmo assim ele os amava. Caim foi violento e mesmo assim Deus amava. A prova disso é que mesmo depois do assassinato, Deus colocou uma marca de misericórdia em Caim, para que ele não fosse assassinado, para que ele não sofresse violência. A gente pensa, a gente fica imaginando que marca é essa, que marca é essa. Essa marca pode ser muito bem a graça divina, que mesmo para o violento é chamado ao arrependimento. Mesmo para mim, que sou ser humano, pecador, que do meu coração procede violência, Deus ainda olha para mim com misericórdia e fala, filho, eu quero te salvar. Ainda que você seja o pior dos pecadores, eu estou aqui para te salvar. E quando você aceitar essa salvação que já te dei, eu quero que você compartilhe. Quero que você ame, quero que você salve como eu te salvei. Se possível, dê a própria vida para isso, porque eu guardei ela comigo. A sua vida agora é minha. E ainda que tirem ela de você aqui nessa terra, eu darei de volta a você, porque aquele que ama a própria vida, perderá, mas aquele que a perde por minha causa, esse receberá a vida eterna. Para resumir aqui o que nós vimos, o primeiro ponto é que a violência não vem de Deus. Ele não é responsável por isso. Ele nunca quis isso. Ele nunca quis que você passasse por isso. Segundo ponto, a violência provém do ódio, ciúme e inveja que nós cultivamos em nosso coração. Não vamos deixar isso continuar acontecendo. Se você ainda sente rancor, mágoa, ódio, uma dor por alguém que fez algo ruim com você, não continue cultivando isso. Acreditem, eu sei do que eu estou falando. Perdoe. E o terceiro ponto, a independência de Deus também provoca atos violentos. Somos todos pecadores. Somos todos pessoas, todos nós somos pessoas que têm um coração corrompido. Não é que a gente queira isso, a gente nasceu com isso. E é só a proximidade de Deus nos mantém essa maldade quieta, lá no fundo, escondido, esperando Deus voltar para eliminar isso. Porque a bondade dele se manifesta na nossa vida. Ele é bom. Só que quanto nós mais nos afastamos dele, mais ele se torna invisível para nós, mais a sua voz vai sendo esquecida, a tal ponto de que se torna difícil ouvir ele, se torna difícil saber quem ele é, a tal ponto de não sabermos mais quem nós somos ou o que ele quer fazer por nós. E isso também provoca atos violentos. Segundo Ellen White, Caim preferiu a conduta de dependência própria. Viria com seus próprios méritos. Não traria o cordeiro, nem misturaria seu sangue com a oferta, mas apresentaria seus frutos, produtos de seu trabalho, pois apresentou a sua oferta como um favor feito a Deus, pelo qual esperava obter a aprovação divina. Existia uma falta de Deus absurda ali. Mas Deus insistiu em Caim. Insistiu em estar presente na vida dele. E fez uma advertência, nós já lemos. Era para que Caim refletisse.
Deus estava promovendo essa reflexão como uma oportunidade para que Caim pudesse olhar para si mesmo, ficar quieto, a sós, para se conhecer, autoanalisar e assim buscar do alto força para ter domínio próprio. Então, o que é necessário fazer para controlar essa violência? Escreva. Primeiro ponto: é necessário nascer de novo. Se você está aqui como convidado, mas que ainda não recebeu essa bênção de nascer novamente, toma essa decisão. Pois é necessário nascer de novo da água e do Espírito, para que não sejamos violentos. Eu não estou falando de algo que vem da gente, é algo que vem de Deus. É o Espírito quem produz mansidão, domínio próprio. E tudo isso é um fruto. Não basta dizer que ama e não saber se controlar. Segundo ponto: é necessário mais de Cristo em minha vida. Se eu não tenho buscado a Deus constantemente, se eu não tenho buscado dele profundamente, mais vazio eu me torno dele. E ele é eterno, então fica um vazio eterno em mim, infinito. E a busca pelo preenchimento a gente tenta de todas as formas, inclusive pela violência. É necessário mais dele. Tem muitos que acreditam que não precisamos de redenção, mas precisamos. Todos nós, para concluir aqui, todos nós temos um enorme potencial para produzir violência. A fábrica produtora de violência não está em uma pessoa, não está em um ambiente, não está numa política, não está num país, não está numa cultura. Está no meu coração, o seu também. E assim a violência que ocorreu no caso de Caim e Abel acontece hoje com muitas mulheres que clamam por justiça. O apóstolo Tiago, ele até fala, em Tiago capítulo 4, verso 1 e 2: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão os prazeres, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais, vocês querem, nada vocês têm. Matais, invejais e nada conseguem ter. Viveis a lutar e a fazer guerras por causa do seu coração. É direta. A violência vem de dentro. E a única forma de solucionar o que está dentro é aquele que me conhece de dentro para fora. Aquele que sonda o meu coração, aquele que conhece o meu interior, aquele que sabe o que se passa em meus pensamentos, aquele que pode me dar um novo coração. Você deseja ter esse novo coração? Um coração que anseia pela bondade, anseia pelo amor, anseia pela vida, que anseia para que Cristo manifeste o seu reino e a violência já não mais exista, que anseia para que o silêncio seja quebrado, para que vidas sejam transformadas e libertadas. Deus deu o seguinte testemunho a seu Filho Jesus e sua missão, em Mateus capítulo 12: eis aqui meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Não contenderá, preste atenção, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Esse é um verso que vocês leram recentemente na nossa meditação. Deus, ele olha para aquele que já não aguenta mais, ele não vai lá e despedaça mais ainda, ele dá forças. Se você já lutou até aqui, ele te dará forças. E só ele pode transformar o nosso coração, não só para resistir à violência, mas para lutar contra ela. Hoje eu chamo você, assim como fui chamado por Ele. Ele nos chama para isso, para amenizar e curar as feridas onde as pessoas são rejeitadas e abusadas por outros, para nos conectarmos aos machucados antes que ataquem e feram mais pessoas na vã tentativa de reduzir o nível de tensão e violência ao redor. Quando essa tensão e violência, elas estão instaladas dentro de cada coração e mente, Deus nos chama para ir contra isso, para quebrar isso. Pois de tudo que você tem ouvido, de tudo que Deus pede de você,
guardes, que ames a misericórdia, que pratiques a justiça e que ande humildemente com seu Deus. E que isso que você recebeu, que nós recebemos todos os dias, essa misericórdia, seja manifestada, seja vivido o amor de nosso Deus. Pois se você hoje também se coloca em suas mãos, nas mãos de Deus, para que assim possamos juntos lutar contra esse silêncio, lutar contra essa violência, eu faço um convite muito especial a você. Se coloque em pé, como um poderoso exército, que se coloca diante de Deus, dizendo: eis-me aqui, Pai, usa-nos, envia-nos para curar, para salvar, para buscar os quebrantados de coração, para libertar os feridos, para curar esses feridos, para libertar os escravos do pecado, para tirar do cativeiro aqueles que foram colocados lá injustamente, aqueles que estão no cativeiro dentro de sua própria casa, sendo violentados pelos seus próprios amigos, parentes, familiares. Se você foi libertado dessa prisão, vá e liberte outros. Se você ainda precisa sair dessa prisão, clame, não cale, fale. Eu sei que a igreja não é perfeita e Satanás ainda tenta muito contra ela. Pois você que está me ouvindo agora, seja online, seja aqui, seja onde estiver, se essa voz ecoar em seu coração, não se cale. Fale, pois Deus é justo e Ele sempre atua em favor daquele que está sendo injustiçado. Se você está sofrendo violência, fale para alguém, fale para Deus, mas não se cale, pois Deus, Ele sempre atua com misericórdia em favor do oprimido, em seu favor. E a vocês, vão e quebrem esse silêncio. Vão e levem essa mensagem de paz, amor, misericórdia. Vamos todos juntos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso querido e bondoso Senhor, infinito em amor e misericórdia. Nesse momento, Senhor, Pai, aqui se levanta aparentemente um pequeno grupo de pessoas, mas que em Tuas mãos se torna um poderoso exército para levar o Teu amor e esperança, para libertar os cativos, para curar os feridos, os quebrantados de coração, para aqueles que nesse momento ainda sofrem pela violência que desde o início desse mundo, desde o início do pecado, continua destruindo milhões de vidas. E queremos, Pai, manifestar o Teu reino em nossa vida. Queremos, Pai, manifestar o Teu Santo Espírito, espalhando amor, bondade, paciência, mansidão, domínio próprio, mostrando tudo aquilo que só Teu Espírito pode fazer. E é por isso, Pai, que já batizados com a água, queremos suplicar a Ti que nos batize com o Teu Santo Espírito e que nos dê, Pai, os Teus dons, que nos capacite, que nos encha e transborde em nossas vidas o Teu amor para compartilhar a outras pessoas, para que outros também sejam libertados como nós fomos em Ti. Perdoa os nossos pecados, Pai. O Senhor sabe que de nosso coração procede violência, mas te pedimos humildemente que renove este coração, que preencha com amor e alegria, que nos dê um novo coração, que não permita que o nosso coração seja endurecido pelo pecado, mas quebre esse coração, quebre o nosso silêncio e nos faz proclamar em alta voz o Teu juízo, a Tua esperança e o dia em que Teu Filho voltará para nos buscar, o dia em que queremos olhar para os céus junto com todos os que nós amamos e dizer: eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Toma-nos em Tuas mãos, nos abençoe e nos guarda, nos perdoa, em nome de Jesus nós oramos, amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus.